pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal, mais um vídeo hoje sobre o Microsoft Project. Hoje nós vamos falar sobre o modo de agendamento de tarefas no software, né, na utilização do Microsoft Project. Vamos desvendar um pouquinho os dois tipos de módulo disponíveis, né, modo de agendamento disponíveis, manual e automático. Vamos explicar um pouquinho sobre o conceito de cada um deles e como utilizar cada um deles. E, como sempre, vamos fazer um hands-on para que a gente possa entender na prática os dois modos de agendamento funcionando, quais são as características de cada um deles. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui já para o próximo slide. Eu queria fazer uma introdução e uma conceituação rápida. O modo de agendamento, essa função de modo de agendamento no Microsoft Project, ela foi introduzida a partir do Project 2010. Então, as versões anteriores, né, quem usava Project 2000 ou 2003 ou até o 2007, a gente não tinha esse conceito de modo de agendamento. Então, todas as tarefas até aquele momento, elas eram agendadas automaticamente pelo software. A partir da versão 2010, o modo de agendamento de tarefas ele foi introduzido no Microsoft Project, tá? E a Microsoft, naquele momento, ofereceu dois métodos de agendamento que estão disponíveis até hoje. Então, a gente tem as tarefas manualmente agendadas e a gente tem as tarefas automaticamente agendadas, tá? Agora, qual que é a diferença entre o manual e o automático? Então, para isso, a gente precisa conceituar um pouquinho. As tarefas agendadas manualmente, elas, de maneira geral, elas dão um controle de cálculo do software para o usuário. Então, assim, o mecanismo de agendamento, o mecanismo de cálculo do project, quando a tarefa é agendada manualmente, esse mecanismo ele é desligado. E todo o controle das tarefas, toda a parte de definição de duração, trabalho, agendamento, tudo isso passa a ser de responsabilidade do usuário. Tá? Por que, que esse modo de agendamento automático passou a existir a partir da versão 2010? Porque a Microsoft entendeu que, primeiro, precisava dar o controle um pouco mais para o usuário, porque existiam situações que o usuário gostaria de ter mais o controle sobre como as tarefas iriam se comportar. E segundo, o segundo motivo é porque muita gente estava migrando, né, de Excel para Project. E quando eu migrava de Excel para Project, por exemplo, na versão 2007, as pessoas tinham muita dificuldade, porque quando você tem uma planilha de Excel, você tem basicamente o controle sobre a planilha. Então você vai determinar a duração, início, término, trabalho, recursos. Você pode digitar o que você quiser dentro das células. E as pessoas tinham esse conceito de que o Project também teria que ter esse comportamento semelhante ao que você tinha no Excel. Então, para esse grupo de pessoas que estavam passando a deixar de gerenciar projetos no Excel e começando a gerenciar projetos no Project, era muito importante que, pelo menos no início, eles tivessem ferramentas que fossem parecidas, que o comportamento das ferramentas fosse de certa maneira parecida para que eles pudessem começar a assimilar a utilização do software. Tá? Então aí todo o controle, todo o mecanismo de agendamento foi passado para as mãos do usuário, para que ele pudesse determinar como o software iria se comportar. Tá? Se eu estivesse importando tarefas, por exemplo, usando o assistente de importação de tarefas do Excel para o Project, eu teria ali no Project os mesmos recursos, a mesma maneira de trabalho como eu tinha no Excel. Já o modo de agendamento automático, que era o modo de agendamento em vigor até o Project 2007, nesse modo de agendamento, o mecanismo interno de agendamento ele é do software. Tá? Então, o usuário vai ter algumas restrições de lançamento. Né? Ele não vai poder lançar o que ele quiser dentro do software, porque o software está esperando um lançamento específico de informações específicas, como por exemplo duração, ou trabalho, ou início, ou término. Né? Ele não vai poder lançar aquilo que ele quiser. Porém, na medida que a gente tem esse cálculo e esse mecanismo sendo todo trabalhado pelo project, eu tenho todo o cálculo de dependência, de recursos, de atribuições, de restrições, de caminho crítico, tudo isso é
calculado pelo sistema, calculado pelo project. E isso facilita para que nós, como usuários mais experientes, né, aqueles usuários que são mais experientes, possam informar para o sistema o que está acontecendo em uma determinada tarefa e o sistema fazer todos os cálculos restantes baseado nessas informações, ok? Então aqui eu trouxe alguns cenários de utilização de agendamento manual e de agendamento automático. Até coloquei aqui, ressaltei que o agendamento automático é aquele recomendado, né? Nós recomendamos fortemente a utilização do agendamento automático, porque isso vai garantir que todo o mecanismo, o modo de agendamento, o engine do project que funciona internamente possa ser respeitado. Mas vamos lá. Quais são os cenários de utilização do agendamento manual? Primeiro, novos usuários. Tenho novos usuários do project, que estão começando a trabalhar com a ferramenta agora, então o agendamento manual permite que eles tenham controle sobre as tarefas e eles podem determinar o que eles quiserem ali e vão ter uma visão mais abrangente e com menos problemas, né? A gente evita aquele tipo de pergunta ou de comentário, mas o project tem vida própria, as tarefas têm vida própria. Então, se eu não quero que se eu não queira que as tarefas tenham vida própria, eu quero ter o controle sobre isso, novos usuários do project, então vão usar o modo de agendamento manual. Pessoas que estão vindo do Excel para cá, do Excel para o project, então estou importando cronogramas no Excel, num cenário como esse também, agendamento manual ele ajuda bastante, apesar que no futuro eu posso trocar as tarefas para agendamento automático, né? Iniciar uma lista básica de tarefas, então eu não tenho uma EAP, eu não tenho uma WBS, eu estou, por exemplo, numa reunião e a gente vai fazer uma listona de tarefas que aquele cronograma precisa ter, é um brainstorm, tem várias pessoas participando, então eu quero só fazer ali uma anotação rápida do que nós estamos discutindo numa determinada reunião sobre quais deveriam ser as tarefas, por exemplo, do cronograma. Então, eu também poderia usar o modo de agendamento manual, ok? Passando para o agendamento automático, que é o recomendado, né? Bom, primeira coisa é quando você deseja utilizar todos os recursos. Na verdade, não é nem a primeira coisa, né? Acho que é o único tópico aqui que a gente tem que deixar como referência. Bom, quando eu quero utilizar todas as funcionalidades, todos os recursos do mecanismo de cálculo, do mecanismo de agendamento do project, então eu devo usar o modo automático. Isso inclui, mas não se restringe, né, aos seguintes itens: cálculo de durações e datas, vínculos entre tarefas, restrições, calendários, ou seja, uma série de recursos, uma série de itens que a gente precisa que o project calcule automaticamente, eu devo usar então o método de agendamento automático para garantir que o software vai entregar para mim as informações baseado naquilo que eu definir, naquilo que eu informar para o software. Bom, para que a gente possa sair um pouco da apresentação e ver na prática como isso funciona, nós vamos fazer um hands-on agora. Nesse hands-on, vou mostrar um pouquinho sobre os métodos de agendamento, o impacto que eles possuem quando a gente está trabalhando, né, com cada um deles e como configurar. Vou deixar também uma dica de como configurar o software para que a gente possa usar sempre um determinado método de agendamento e não ter nenhum tipo de problema, não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então vamos lá para o nosso hands-on, vamos fazer o switch aqui para o project e vamos colocar a mão na massa. Bem, então a gente aqui no project, vamos fazer aqui alguns testes com relação aos modos de agendamento, tá? Então eu tenho aqui um projeto e eu posso ver aqui na parte inferior que o modo de agendamento atual no meu software ele está como agendada manualmente. Então isso aqui significa que se eu começar a digitar tarefas aqui dentro do meu cronograma, eu não vou ter algumas informações básicas, porque a engine, né, o mecanismo de agendamento, o mecanismo de cálculo do project está desligado, uma vez que eu estou trabalhando com tarefas agendadas manualmente. Então, por exemplo, vamos supor que eu venho aqui, dentro do meu cronograma, e comece a fazer a digitação. Opa, dei duplo clique aqui sem querer. Comece a fazer a digitação aqui. Então, eu vou lá e tenho iniciação, planejamento, execução. Tá? 3 tarefas aqui dentro do meu cronograma. Como eu posso ver, na medida que eu vou fazendo esse lançamento aqui, eu não tenho nem duração, nem início e nem término. Por quê? Porque as minhas tarefas estão agendadas manualmente. Eu posso ver aqui
que o modo de tarefa, né, ele é agendado manualmente e as novas tarefas estão sendo agendadas manualmente. Por isso que o software, né, o project, não vai fazer nenhum tipo de cálculo. Agora vamos supor que eu venha aqui e coloque um dia, que é o padrão de lançamento. Mesmo que eu coloque um dia de lançamento aqui de duração, a data de início e término ela não é calculada de maneira automática, tá? Em virtude de eu estar trabalhando com o modo de agendamento manual. O que isso significa? Que eu poderia vir aqui na data de início e colocar irá iniciar na última semana de dezembro, por exemplo. Tá? Então, eu tenho condições de fazer isso no modo de agendamento manual. Porque como o mecanismo de agendamento do project está desligado, então eu tenho controle sobre o cronograma. Eu posso fazer aquilo que eu julgar que é mais interessante para mim. Da mesma maneira que a duração aqui, eu posso colocar estimado 2 semanas. Para quem já usa o Project, sabe que isso aqui é inconcebível, né? Quando a gente está trabalhando com um modo de agendamento automático. Mas no modo de agendamento manual, a gente tem condições de fazer isso. Mas vamos supor que eu esteja fazendo a informação de maneira correta. Então, eu tenho aqui um dia, um dia, um dia, e vou determinar que a minha data de início é 26/12/2016, tá? Mesmo que eu coloque a data de 26/12/2016, eu tenho aqui, deixa eu rolar até essa tarefa para a gente poder dar uma olhada nela de maneira mais adequada. Se eu rolar aqui até a tarefa, eu tenho aqui a informação. Vou colocar aqui que essa tarefa são 2 dias e vou colocar a predecessora como tarefa 1 e a predecessora aqui vai ser a tarefa 2. Ok? Então eu sei que ela começa no dia 27 e no dia 28. Porém, tem algumas questões que, mesmo que eu esteja trabalhando com agendamento manual, eu consigo ver que algumas coisas são respeitadas, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui as datas de início e término, coloquei as predecessoras e o meu cronograma aqui do lado direito no Gantt já está informando os dados. Tá? Agora, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu especifico que essa tarefa ela vai ter uma duração de um dia, né? Só que ela vai ter o trabalho, ela precisa de 16 horas para ser concluída, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na iniciação, vou trocar o modo de agendamento. Quando eu vou olhar aqui o tipo de tarefa, que a gente define trabalho fixo, duração fixa, unidades fixas, esse recurso não está disponível. Da mesma maneira como as restrições não estão disponíveis. Por quê? E aí aqui ele me fala, alguns dos campos acima não são editáveis porque a tarefa é agendada manualmente, ou seja, o mecanismo do project está impedindo que eu utilize alguns recursos, né? Então vamos imaginar que eu venho aqui agora e falo o seguinte, ó, quem vai fazer essa tarefa é o Rafael. Então o Rafael está atribuído essa tarefa, o project entende que um dia vai ter uma duração de um dia vai requerer 8 horas, né, para a tarefa ser concluída. Porém, se eu falar, não, o esforço necessário para a conclusão dessa tarefa é de 24 horas, por exemplo. Se eu determinar que o esforço é de 24 horas, mesmo determinando que o esforço é de 24 horas, a duração não é alterada. Né? Então, aqui eu tinha uma expectativa de que a duração fosse alterada para 3 dias, porque eu teria 24 horas de trabalho do Rafael, a 8 horas por dia. Então, para que ele possa concluir essas 24 horas de trabalho dentro da disponibilidade de 100%, ele precisaria de 3 dias para concluir esse trabalho. E aqui eu vejo que isso não está sendo respeitado pelo cronograma. Né? Mais uma vez, pelo fato da tarefa estar sendo agendada manualmente. Ok? Da mesma maneira, se eu vier aqui e falar, olha, o Rafael tem uma tarefa de 24 horas, por exemplo, e eu vier aqui em exibir e marcar a opção de detalhes, né, mostrar a janela de formulário de tarefas, ele entende, o software entende que as minhas unidades de alocação são 100%. Vamos supor que a minha unidade de alocação fosse 50%, por exemplo. 50% significa que eu vou concluir as mesmas 24 horas, mas eu não vou ter condições de trabalhar 8 horas por dia. Então, teoricamente, eu trabalharia 4 horas por dia. 4 horas por dia me renderia um total, né, de 6 dias para concluir essas 24 horas. Se eu trocar minha unidade para 50% e clicar em OK,
nada acontece aqui com relação à minha duração. Muito pelo contrário, né? O meu trabalho é reduzido. Então eu preciso tomar muito cuidado com a utilização de tarefas agendadas manualmente, uma vez que isso pode gerar uma confusão enorme dentro do meu cronograma. Tá? Porque o mecanismo de cálculo do software, o mecanismo de agendamento do software, ele não está ativo. Tá? Um outro cenário aqui também é o seguinte: vamos supor que hoje, que é 26 de dezembro, seja um dia de folga na minha empresa. Ok? Então vamos imaginar que como é o dia pós-Natal, né, a empresa concedeu esse dia para os funcionários para que eles possam ficar em casa com a família e não estar gravando vídeo aqui no YouTube. Então eu posso vir aqui em projeto e posso vir aqui em alterar período de trabalho. Vou marcar aqui o dia 26 e vou colocar recesso. Eu vou colocar recesso pós-Natal. Então, nós vamos considerar que o dia 26 do 12, que é hoje, vai ser um dia de recesso que não vai haver trabalho na companhia em virtude do dia ser dia posterior ao Natal. Quando eu der OK, o que vai acontecer? A minha tarefa continua sendo executada no dia 26 do 12. Por quê? Porque ela é uma tarefa agendada manualmente. Então, ela não está respeitando também, pelo fato de ser agendada manualmente, o calendário do projeto, ok? Então, há uma série de itens aqui que eu demonstrei, né, com relação ao agendamento manual, que não são itens recomendados dentro do software. A utilização de calendários, a utilização dos recursos com relação à sua disponibilidade de trabalho, né, a possibilidade do usuário digitar informações aqui que são incompatíveis com o software, né? Então eu vou colocar, por exemplo, que vai começar na terça-feira e ele vai aceitar. Então, de maneira geral, o modo de agendamento manual ele não é recomendado. Eu, como um usuário experiente, como um usuário que quer construir um cronograma respeitando todas as características, todos os vínculos, calendários, predecessoras, disponibilidade dos recursos, enfim, se eu quiser utilizar todos os recursos que o software oferece em meu benefício para que eu possa ter um cronograma muito próximo do ideal ou considerando todas as restrições e todos os recursos, eu não devo utilizar o modo de agendamento manual, porque isso vai gerar para mim uma confusão muito grande, uma vez que eu sou o responsável por executar o controle e por fazer todas as ações dentro do cronograma, ok? Em virtude do modo de agendamento desligar, né, não habilitar os cálculos que são feitos internamente pelo project. Bom, agora a pergunta é, como que eu faço para mudar o modo de agendamento? Bom, então você tem dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte, quando você tem tarefas que já existem no cronograma, que já estão digitadas, como a gente está vendo aqui, se eu quiser mudar o modo de agendamento de manual para automático, eu tenho várias opções. Bom, eu posso vir aqui na coluna modo de tarefa e trocar de manual para automático. Se eu fizer isso para essa tarefa, ela automaticamente vai mudar para o dia 27, uma vez que no dia 26, né, como a gente viu, ela é uma data que não tem trabalho, porque a gente tem uma data de exceção, que é um feriado, aí, uma folga dentro do calendário. Então, uma opção é alterar aqui o modo de agendamento. Uma segunda opção também é dar duplo clique na tarefa, e aí você tem aqui dentro de geral, né, todas as opções. Uma das opções disponível é o modo de agendamento. Eu posso trocar de modo de agendamento manual para modo de agendamento automático. Quando eu faço isso, essa tarefa também passa a respeitar os modos de agendamento automático. E a terceira opção é clicar aqui na minha tarefa e trocar o modo de agendamento para automático já direto na faixa de opções, né, no ribbon do project. Posso fazer isso também e aí a minha tarefa passa a ter o modo de agendamento automático, ok? Uma coisa muito importante, o fato de eu ter alterado as tarefas existentes para modo de agendamento automático não significa que as novas tarefas vão ser agendadas automaticamente, ok? Então, se eu colocar aqui monitoria e controle, ao inserir essa tarefa monitoria e controle, ela continua sendo agendada manualmente. E por que isso acontece?
Porque aqui embaixo, na característica do software, né, no padrão do project, ele diz que as novas tarefas são agendadas manualmente. Então não adianta nada eu modificar as tarefas existentes para o modo de agendamento automático se eu não alterar aqui embaixo o modo de agendamento para novas tarefas, porque aí eu vou continuar tendo as novas tarefas sendo agendadas manualmente. Então, para isso, eu precisaria vir aqui e trocar o modo de agendamento para automático, para que eu possa garantir que uma nova tarefa que seja lançada, por exemplo, encerramento, seja calculada automaticamente, como é esperado pelo software, ok? Então, aqui eu já vejo que, por exemplo, se eu tentar vir no planejamento e colocar estimado 3 dias, ele não vai permitir, ok? Correto? Uma vez que a gente não tem mais, esse tipo de lançamento não é permitido pelo software, não é permitido pelo project. Se eu vier aqui em início e colocar na próxima semana, ele também não vai permitir. Por quê? Porque o modo de agendamento automático, ele está esperando que o lançamento seja feito em dias, né? Ou em termos de duração, ou em horas, e que as informações de início e término sejam lançadas em datas, ok? Mais um outro ponto aqui, só para a gente reforçar. Lembra que a gente colocou aqui o Rafael para fazer a tarefa e ele não calculou o trabalho, não fez o cálculo da duração em virtude do trabalho. Se eu falar que o Rafael vai ser responsável pela execução dessa tarefa, em uma tarefa de um dia com disponibilidade de 100% do tempo, eu tenho aqui 8 horas de trabalho. Se eu disser que o Rafael agora precisa de 16 horas para concluir essa tarefa, então a duração passa a ser de 2 dias, que é o esperado, né? 8 horas de trabalho por dia vão requerer que a tarefa tenha 2 dias de duração. E se eu voltar aqui em exibição e mostrar o formulário de tarefas e disser que o Rafael não tem disponibilidade de 100% do tempo e tem sim disponibilidade de 50% do tempo, quando eu der OK, o que vai acontecer? A duração vai passar a ser de 4 dias. Por quê? Para que ele possa entregar às 16 horas, tendo uma disponibilidade de 50% do tempo, isso significa que ele vai precisar trabalhar 4 horas por dia, e aí 4 horas por dia, ele precisa de 4 dias para concluir as 16 horas. Então, a gente vê que o modo de agendamento automático é aquele que sempre vai ser recomendado pelo project, sempre vai ser recomendado para que a gente possa construir nossos cronogramas, né? Uma vez que ele vai manter todo o cálculo e todo o mecanismo de agendamento do software ativo, e aí a gente tem como garantir, né, que nós vamos ter os resultados esperados baseado nos lançamentos que a gente faz. Ok? Bom, para finalizar o vídeo, um último tópico é como que eu faço para que todos os meus novos projetos sejam agendados automaticamente por padrão? Porque, por exemplo, se eu clicar aqui em arquivo novo e escolher um projeto vazio aqui, o meu projeto vazio ele vai ser agendado manualmente. Ok? Então, se eu precisar trocar esse modo de agendamento aqui, o que eu posso fazer? Eu posso clicar em arquivo, clicar em opções e clicar aqui em cronograma, tá? Quando eu clicar em cronograma, eu posso vir aqui em opções de agendamento deste projeto. Ele está aqui como projeto 1. Eu posso trocar aqui para todos os novos projetos. Ah, o meu já está. E posso manter aqui o agendamento como automático. Tá? Por padrão, o modo de agendamento para todos os novos projetos no software, no project, é agendado manualmente. Até vou clicar aqui em OK. Eu vou clicar aqui em arquivo, novo, projeto vazio. E aí, aqui sim, aqui ele está agendado manualmente, ou seja, esse é o padrão do software, todos os novos projetos com agendamento manual. Se eu clicar em arquivo e depois clicar em opções, se eu quiser que todos os meus novos projetos a partir desse momento sejam agendados automaticamente, eu posso vir aqui em cronograma e trocar o modo de agendamento para todos os projetos como sendo automático. Então, se eu deixar dessa maneira, a partir de agora, toda vez que eu abrir o project para começar a trabalhar com um novo projeto, a gente vai ter um modo de agendamento sendo automático, que é o que nós esperamos, que é o recomendado para quem vai trabalhar com o project, ok? Posso dar OK. Vou fechar aqui o project, vamos encerrar todo o software.
E se eu abrir o project aqui novamente, clicar em OK, a partir de agora, o meu modo de agendamento para novos projetos, se eu clicar aqui em um projeto vazio, vai ser agendado automaticamente, porque agora esse é o padrão. Então, se a gente for trabalhar aqui com as tarefas, iniciação, planejamento, execução, eu já posso ver que todas as minhas tarefas estão sendo agendadas automaticamente, que é o esperado, que é o recomendado para o software, ok? Então, fica aqui todas essas dicas com relação à utilização dos modos de agendamento no Project. Dica principal vamos procurar sempre manter o modo de agendamento automático, porque isso vai garantir que a gente tenha um mecanismo de agendamento do project, um mecanismo de agendamento do software estando alinhado com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente gostaria que o software fizesse, para que todos os cálculos sejam feitos de maneira automática, ok? Então eu vou voltar para a apresentação, só para a gente finalizar aqui esse vídeo, só para a gente finalizar esse tópico, ok? Então vamos fazer o switch back aqui, vamos voltar lá para a apresentação do PPT para a gente finalizar. Bom, pessoal, então voltando aqui para a apresentação, eu queria deixar dois links úteis que, caso vocês queiram estudar um pouco mais, caso você queira entender um pouco mais o modo de agendamento e procurar informações mais detalhadas, tem um link aqui muito interessante, esse primeiro, agendamento no Project, é um link da Microsoft, ele dá a descrição detalhada dos dois modos de agendamento, automático e manual, e ele também especifica quais são as características que são afetadas, né, quais são os itens que são afetados de acordo com o que eu especificado, de acordo com o modo de agendamento que eu escolher. Então ele vai mostrar, olha, se o seu modo de agendamento for automático, isso que vai acontecer com duração, restrição, recursos, trabalho, etc. E se o seu modo de agendamento for manual, esse é o comportamento, isso que você pode esperar com relação a recursos, calendários, restrições e etc. e tal. Também tem um post aqui no meu blog, um post lá de 2012, onde eu falei também detalhadamente sobre os modos de agendamento. Então, se você tem alguma dúvida adicional, vale a pena conferir esses dois links, ok? Queria deixar aqui o meu agradecimento por vocês terem vindo, participado, assistido esse vídeo. Tem aqui todas as mídias sociais, né, o meu blog, LinkedIn, Twitter, Facebook, aqui o canal também. Então, vocês me ajudam bastante se vocês se inscreverem no canal, se vocês me seguirem aí nas mídias sociais. Isso me ajuda bastante e ajuda vocês também a não perderem nenhum novo item que eu lançar, nenhum novo post ou vídeo ou qualquer coisa que eu venha aí a compartilhar. Então, se vocês quiserem sempre ser notificados sobre novos posts ou sobre novos vídeos, é só me seguir aí nas mídias sociais. Eu participo de todas elas e vou pedir aí para vocês me seguirem porque me ajuda bastante. Lembrando também que a apresentação que eu utilizei aqui, né, que esse PPT que foi utilizado aqui, vai ficar disponível no SlideShare. Eu vou compartilhar aqui nesse endereço, que é slideshare.net/RafaelSantos. Todas as apresentações que eu uso aqui nos vídeos no blog, no YouTube, eu estou compartilhando lá de maneira gratuita. Então é só entrar lá no SlideShare, fazer o download da apresentação. Se vocês quiserem usar a apresentação na empresa de vocês para fazer um treinamento interno, fiquem à vontade, podem utilizar. Esse material é um material gratuito mesmo que eu estou disponibilizando para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês aí nos próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal, ou nos próximos posts que eu vou publicar no blog, ou em novos comentários que eu venha fazer no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn. Então, agradeço muito aí a participação, agradeço muito vocês estarem visualizando esse vídeo, vejo aí vocês em breve, um abraço, até mais.